Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu estou fazendo muita coisa, arrumando muito problema para resolver, como sempre, né? Como sempre, tem muita coisa para fazer. Ainda fico tentando arrumar mais sarna para me coçar, porque eu sabe como é que eu sou assim mesmo. Então estamos nós aqui nas nossas atividades, né? E vamos tocar o barco para frente, né? Hoje eu já trabalhei bastante, já fiz minha academiazinha, cansativo hoje foi bem... É gozado que eu digo que o exercício não é difícil, ele é divertido. Hoje teve muito exercício divertido, né? E aí já viu, né? Mas estamos aí, né? Então, vamos nós aqui tocar as coisas, né? E vamos aí resolvendo os problemas, né? Muita coisinha, muito detalhe. A reflexão de hoje vai ser interessante, né? E eu estou até me organizando para fazer algumas coisas, né? Tentando estruturar algumas coisas. Mas, como sempre, muito trabalho, pouco tempo, né? Mas a gente vai levando. Vamos resolver tudo de pouquinho em pouquinho, né? E aí a gente vai tocando uma coisa de cada vez. Eu estou olhando aqui porque eu estou com dificuldade de entrar no site da CNBB, mas eu vou conseguir. Na verdade ele entrou, mas não entrou. Ele está no meio termo, ele está no limbo. Ele entrou, mas está meio que travado, né? Mas parece que está entrando agora. Vamos esperar um pouquinho. Entrou, finalmente entrou. E daqui a pouco a gente vai começar a nossa celebração. Uma coisa interessante, né, é que eu estava vendo, né, e os dois que me cuidam de mim lá na academia, né, o Elias e o Rafael, né, os dois profissionais que cuidam de mim, estão agora me seguindo. Achei interessantíssimo isso. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Achei muito interessante que agora eu tenho 2 seguidores que são os meus profissionais que cuidam de mim lá na academia, né? Não é, Bernardo, mas eles assistem a live? Não, na verdade eles assistem a live depois, né? Como a maior parte das pessoas assiste a live depois, é até divertido isso. Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam:
De onde ele recebeu tudo isso? Onde conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por sua mão? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Eles ficaram escandalizados por causa deles. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Enquanto eu lia, a Gracinha respondeu: boa noite, Bernardo, paz e bem. Essa passagem do Evangelho de Marcos é para mim uma passagem chocante. Eu diria assim que até me assusta um pouco. Apesar de ser uma realidade, né? Existe uma realidade que é a política de exclusão. Né? Como se quer excluir. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma série de atitudes de prefeitos que querem retirar pessoas de suas cidades. É a chamada política higienista. Olha só que termo horroroso. Higienista, vem de higiene. É a higiene social. O que é a higiene social? É tirar os miseráveis da vista. Não é fazer uma política de promoção social, de proteção social, uma política de redução da desigualdade, uma política de retirar os miseráveis da vista. E às vezes com, vamos dizer, consequências terríveis. Né? Nós temos um caso aqui no Rio que vários mendigos foram assassinados e jogados no rio. Né? Por falar nisso, né, quero fazer com vocês uma analogia. Nós tivemos um episódio absurdo, asqueroso, terrível, que foi a agressão e a morte de um cachorro conhecido como Orelha e a agressão de um outro cachorro que foi rotulado de Caramelo. E eu acho que essa indignação é mais que razoável, é necessária. Inclusive, eu acho que é uma questão de indignação nacional mesmo. Nós temos que dizer que é inaceitável um nível de crueldade, de perversidade como nós assistimos, principalmente na morte do cachorro. Mas, há uns anos atrás, teve um mendigo aqui no Rio que foi assassinado a pauladas. Paulada. Mataram o mendigo a paulada. Os seguranças de um restaurante mataram o mendigo a paulada. Eu não vi esse nível de revolta. Eu não vi. Sinceramente, eu quero
nutrir uma esperança. Tá? Qual é a minha esperança? É que as pessoas tenham evoluído, dado mais valor à vida, e que por isso não reagiram com esse grau de revolta naquela época, mas reagiram com esse grau de revolta agora. Porque se eu estiver certo, a próxima vez que assassinarem um mendigo e isso sair nos jornais, na televisão, a comunidade das redes sociais vai fazer um escândalo, o pessoal vai fazer um absurdo, vai reclamar, vai dizer, vai acontecer. Eu espero que isso aconteça. Porque eu quero acreditar que as pessoas estão melhorando. Mas, infelizmente, a escolha da exclusão não é de hoje. Vejam aqui o que nós estamos vendo. Jesus e seus discípulos vão a Nazaré. Não é a cidade natal de Jesus. Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Portanto, vamos dizer assim, é a cidade dele. Né? Se ele fosse dizer, ele viveu em Nazaré, tanto que era conhecido como o Nazareno. E aqui a gente vê o seguinte: o povo de Nazaré já era acostumado com a xenofobia, com o preconceito e com a exclusão, porque diziam que de Nazaré nada sairia de bom. Então é esperado que eles sejam sensíveis ao preconceito e à exclusão. E aí, quando Jesus começa a ensinar na sinagoga, eles veem que Jesus não ensina como os outros. Jesus tem um conhecimento que vai além do conhecimento dos outros. Jesus tem uma autoridade no falar que vai além da autoridade dos outros. Jesus tem um pertencimento àquela palavra que os outros não têm. Então era natural que eles o quê? Se alegrassem. Que maravilha! As coisas estão melhorando. Nós estamos com um profeta poderoso aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Observe. De onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por sua mão? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria? Cara, na boa, só aí a gente vê 3 ou 4 preconceitos gravíssimos. Né? Primeiro, de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Eles não se alegram com a sabedoria e com a autoridade de Jesus, eles a questionam. Eles, em vez de dizerem, louvado seja Deus, que nos mandou um conterrâneo com grande conhecimento, grande sabedoria, uma pessoa que nos chama a atenção, eles reagem questionando aquilo, como se aquilo fosse de alguma forma, vamos dizer, não próprio, não merecido, talvez até uma situação, vamos dizer, errada. De onde e esses milagres que são realizados por suas mãos? Como se ele, por não ser da casta sacerdotal, por não ser da religião dos grandes templos, ou vindo dos grandes templos, não pudesse ser tocado por Deus. Bernardo, mas Jesus é Deus. Sim, mas eles não sabiam disso. E aí, eu fico olhando e fico pensando,
Porque em vez de louvar e agradecer a graça recebida, eles a questionam. E a resposta vem logo em seguida, nos dois preconceitos manifestos. Um, ele é carpinteiro. Outro, ele é filho de Maria. O que foi, Luizinho? Luizinho está nervoso. Qual o problema de ser filho de Maria? O Luizinho literal está irritado porque eu disse que é um problema ser filho de Maria. E aqui é importante, aqui é importante vocês verem como é essencial para entender a Escritura. Nayara querida, bom dia, paz e bem, beijos na família. Aqui é importante vocês verem como é necessário conhecimentos fora da Bíblia para entender a Bíblia corretamente. Eu estou dizendo que quando chamam Jesus de filho de Maria, isso é uma atitude preconceituosa. É uma atitude de excluir Jesus da sociedade. Bom dia, paz e bem, vários coraçãozinhos. Que bom, né, Nayara? Vamos lá. Como era o sistema de nomes judaico naquela época? Era o que a gente chama de patronímico, ou seja, o seu nome é o seu nome e o seu sobrenome é filho de. Então, Jesus deveria ser chamado de Jesus Bar José. Jesus, filho de José. Eles aqui dizem, este não é o carpinteiro, filho de Maria? Vocês entenderam o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que Jesus não é filho de José, Jesus é filho de Maria. Eles estão questionando o nascimento de Jesus. Para nós hoje, pessoalmente para os católicos, dizer que você é filho de Maria é um compromisso. Os católicos entendem que ser um mariano, um filho de Maria, é um compromisso com o seguimento de Jesus. É um compromisso com a caridade, com amor, com cuidado, com respeito. Mas na época de Jesus, aqui ele estava dizendo que Jesus era um bastardo, que Jesus era um indigno, que Jesus era fruto de uma gravidez perversa, que só não tinham matado Maria porque o sujeito lá, que eu não vou dar o apelido que se dá aqui, mas o traído do José, que é manso, não permitiu que nós apedrejássemos. Mas esse aí não é digno. Só isso já significa que ele não poderia ser respeitado, porque ele não é filho de José. E ainda tem uma outra coisa. Como é que ele conseguiu essa sabedoria, esse conhecimento? Ele é pobre. Pobre não pode pagar estudo. Se não pode pagar estudo, como é que ele sabe disso, Bernardo? Como é que você sabe que ele é pobre? Carpinteiro. Eles fazem questão de dizer que Jesus é carpinteiro. Ele é o carpinteiro, então ele é o pobre, o trabalhador braçal, a criatura ali que faz o trabalho de pobre, filho de Maria. Ele é pobre e não tem função social. Ele é desprezível, ele é desprezado, ele é sem importância, ele é marginalizado. O que foi? Se lembram de Paulo? Que Deus escolhe os desprezados? Se lembra de Sofonias, o grupo que pobres e humildes, o resto de Israel? Mas nada disso interessa. Interessa que eles não querem saber de Jesus,
Porque Jesus não é das classes dominantes. Sabe, eu estava falando aqui e eu me lembrei de uma frase de Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. A comunidade de Nazaré, que vivia numa periferia social e geográfica, a comunidade de Nazaré que sofria com o preconceito e a xenofobia. Lembre-se, de Nazaré não sai nada de bom. Em vez de trazer para si a grande novidade de um poderoso mestre, um poderoso profeta, um poderoso professor, sei lá que título dariam para ele, para mostrar ao mundo que Sofonias está certa do resto de Israel que vem a salvação, para mostrar ao mundo que aquele Deus que ampara o órfão e a viúva, que protege os estrangeiros, que liberta os cativos e os oprimidos, estava falando a favor de Nazaré. Eles preferem reproduzir a exclusão, reproduzir o ódio, reproduzir o preconceito. É marcante como existe esse comportamento hoje no mundo. Hoje no mundo existem camadas sociais que sofrem com preconceito, sofrem com a exclusão e que, em vez de combatê-la, exercem contra os outros. E aí, olha que interessante que a gente vai ver aqui na frente, né? Jesus responde: o profeta só não é estimado em sua pátria entre os seus parentes. E aí o pessoal começa a discutir essa frase. Mas a frase de baixo, o versículo de baixo, é muito mais importante. Vejam o versículo de baixo. E ali não pôde fazer milagre algum. Observe bem, ele não disse, Marcos não disse, então Jesus não quis fazer milagre algum. Então Jesus não fez milagre algum. Então Jesus achou por bem não fazer milagre algum para esse povo excluído, que prega a exclusão, que são preconceituosos, que são maledicentes. Não. Ele fala que, e ali, Jesus não pôde fazer milagres. Não é que Jesus não queria, tanto Jesus queria que na fase de baixo está, apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. Ou seja, Jesus queria fazer milagre. Jesus podia fazer milagre. Tanto que ele curou algumas pessoas. Mas naquela sua cidade ele não pôde fazer outros milagres a não ser a cura. Por quê? Eu sempre achei aquilo estranho. Mas hoje em dia eu entendo. A cura é uma graça individual. Sim, ela é um testemunho, é um sinal da divindade de Jesus, mas é uma graça dada a uma pessoa. E eu entendo que essa pessoa olhava para Jesus e não o excluía. Entendia que havia em Jesus algo além. Essa pessoa podia até não compreender perfeitamente. Aí eu não entendo muito bem o que está acontecendo. Não, eu não sei o que é isso. Mas ela estava disposta a buscar Jesus. E não sendo preconceituosa, não sendo marginalizadora, não tendo uma vida
que prega a exclusão, ela estava aberta para receber a graça. Agora, aqueles que são preconceituosos, que marginalizam, que excluem, que semeiam ódio no mundo, eles se fecham para a graça. E aí, como eles se fecham na fé, como a fé deles mingua e pode até morrer, eles não podem receber a graça. Sabe, eu vejo certas pessoas, né, que pregam determinadas coisas que eu digo que vão desesperando os outros. Ah, se você não fizer tal coisa, você está em pecado, você vai para o inferno. Ah, como é que eu posso escapar disso? Você tem que mudar de vida e tem que fazer uma confissão. Ah, faz muito tempo que eu não faço confissão. Como é que eu tenho que fazer? Ah, você tem que fazer um exame de consciência muito bem feito. Ah, é? É. E como é que eu faço isso? Você vai ler esse salmo, vai ler esse livro, depois vai ler esse outro salmo aqui, depois você vai rezar um rosário inteiro, aí você vai ler mais esses 3 salmos aqui. Aí depois você vai pegar, vai ver essa lista de 6 páginas, ver quantas vezes você fez cada pecado desse. Você fez o pecado, quantas vezes você fez o pecado. E presta atenção, se esforça para lembrar todas as vezes. Aí depois você vai lá, vai procurar o padre, vai marcar a hora, vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, um Credo, e vai entrar na confissão. Aí na confissão você tem que falar todos esses pecados na ordem direitinho, responder todas as perguntas do padre, fazer um ato de contrição perfeito e sair dali disposto a nunca mais pecar. E desejar que caso você peque, você morra. A pessoa para, olha, não dá para fazer isso. Eu tenho filho pequeno. Eu tenho um esposo doente. Eu sou arrimo de família. Minha mãe está desempregada, meu pai está desempregado. O único que está trabalhando lá em casa sou eu. A gente tem a Bolsa Família e o meu trabalho. Eu não posso fazer essa parte, porque já é difícil todo o resto, mas se eu pecar, eu prefiro morrer, eu não posso falar isso. Isso é mentira. Porque se eu morrer, um monte de gente vai ter problemas graves. Então não posso me confessar. Viram? As pessoas começam a criar situações que são praticamente insolúveis. A única forma de você seguir em frente é se você tiver comungar e for à missa todo dia. Mas eu não posso comungar porque eu não sou casado na igreja. Então você tem que casar na igreja. Ah, mas o meu cônjuge não quer. Ah, você tem que convencer ele. Mas se ele não quiser, abandona ele. Opa, peraí, não é assim não, pessoal. Nós não podemos criar uma situação onde não há solução para a vida das pessoas. Porque, na verdade, se você está fazendo isso, você virou um dos moradores de Nazaré, que em vez de admirar a graça do Senhor, em vez de levar o amor de Jesus ao mundo, você está dizendo que os outros não podem chegar. E a verdade é o seguinte: com o tempo você vai passar por tanta tristeza, tanta desilusão, tanto sofrimento. Você vai ver tantas vezes que você não conseguiu fazer as coisas, que vai chegar um momento que você vai ver que aquela fé que você pregava não faz sentido. Aquilo que você dizia que era essencial, que era lindo, maravilhoso, não tem sentido.
E aí a sua própria visão de fé vai acabar. E você vai acabar dizendo que não tem sentido, que tudo não passa de uma besteira. Você vai fracassar na fé não porque você não se esforçou, mas porque você impôs aos outros algo tão difícil que era impossível que eles conseguissem. A política de exclusão, a teologia do pecado, a teologia do domínio, a teologia dos purinhos, só serve para afastar a graça de nós. Se você realmente quer seguir Jesus, mostre ao mundo um mundo diferente, onde as pessoas são bem-vindas, onde a paz é possível e aonde vale a pena chegar. Pode ser um caminho difícil, mas vale a pena trilhar. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. São 8h02. Acho que é melhor parar, porque da outra vez eu falei muito e o Instagram cortou. E o Instagram está meio bravo comigo, tem criado problema para o meu lado. Então eu vou terminar agora. Hoje é quarta, amanhã é quinta-feira. Então amanhã tem live, tá? Amanhã tem a live, eu vou fazer a live às 19h30. Não sei o assunto da live, só vou saber quando chegar a hora, tá? Na verdade não, amanhã de manhã eu fico sabendo, tá? Bom, vou terminar aqui desejando, dando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santo Antônio. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ô Nazi, você chegou em cima da hora de receber a bênção, tá? Amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.